Eu quero compartilhar uma visão com vocês depois de ter lido um pouco mais do livro A Educação da Vontade de Jules Payot. Inclusive, vou deixar aqui no nosso comentário fixado a indicação desse livro. E, dentre outras ideias, nele tem colocado que aquela pessoa que falha nas pequenas coisas também falhará nas grandes coisas. E o que isso quer dizer quando se trata de procrastinação? Inclusive, tem muito conteúdo na internet tentando zerar o assunto procrastinação. Como superar de vez, como acabar com a procrastinação, porque é muito comum que dentro dessa sociedade que estamos agora, hiperestimulada por informação, você acabe se perdendo nesse mar aí e ao invés de navegar na internet, acaba naufragando, se perdendo em conteúdos rasos, vazios, sem valor agregado e, portanto, se distraindo daquilo que você realmente quer fazer. Nesse livro tem uma ideia que é muito interessante que eu queria trazer aqui para vocês. A ideia de que aquele que procrastina, na verdade, não é alguém ignorante. Na verdade, é uma arte procrastinar. É uma pessoa inteligente, porque ele substitui conscientemente aquilo que ele deveria fazer por uma outra atividade para esquivar das suas obrigações. Então é aquela mente esperta que aprendeu a fazer uma espécie de hack reverso e, portanto, deixar de ser produtivo na vida. Então tem que ter um grau de esperteza e inteligência para evitar de fazer aquilo que deve ser feito. Então olha só, o preguiçoso é alguém esperto, é alguém inteligente, que planeja baseado nas lacunas de tempo que você tem na sua vida para simplesmente deixar de fazer o que importa. Mas por que eu iniciei com aquela frase de que aquele que falha nas pequenas coisas também falha nas grandes? Porque quando se fala de procrastinação, sempre se pensa em grandes missões de vida, certo? Não, eu quero passar num concurso, tenho que deixar de procrastinar. Não, eu quero me tornar um marombeiro, tenho que deixar de procrastinar. Mas percebe que se você tenta não procrastinar, você deve começar com as pequenas coisas no dia que já demonstram uma falha na capacidade de adquirir disciplina. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você quer começar a estudar para uma prova. E, portanto, você tem que se dedicar diariamente um horário fixo para aquela atividade. Mas vamos supor que, antes mesmo dessa prova acontecer e de você ter que se organizar para ela, você já tem problemas, por exemplo, com acordar e dormir direito. Então percebe que o problema não é a prova, é o simples hábito de ter um horário fixo para começar a desligar os aparelhos eletrônicos da sua casa, marcar no calendário uma hora para dormir. Então o problema não é a prova antes, e sim o hábito de dormir errado. Então, se você começar primeiro pelos grandes motivos, que é ser aprovado em tal prova, e não o de será que eu tenho disciplina o suficiente para pelo menos dormir no horário que eu marquei que eu tenho que dormir? Ou será que na noite anterior eu não consigo frear o meu estímulo de ligar no meu streaming favorito e assistir o que deveria ser um episódio só, 3, 4, 5, ou acabar maratonando? Comece pelas coisas pequenas. A sua capacidade de, nesse contexto aqui, desligar-se e acordar melhor no dia seguinte. Porque eu tenho certeza que se você não é uma pessoa que consegue dormir e acordar em um horário regular, certamente você não vai ser aquela que vai conseguir sentar 4 horas ou 3 horas e meia, seja que for, naquela mesa e se aprofundar naquele conhecimento. Comece pelas pequenas coisas para mirar nas grandes. Exemplo 2. Vamos supor que você quer ir para a academia com frequência, certo? Então você tem que ter outros hábitos ao redor desse hábito da academia para fazer o seu treino render. Por exemplo, você vai ter que começar a comer melhor, melhorar sua dieta e, principalmente, começar a tomar mais água, hidratar melhor o corpo, já que você vai estar gastando muita energia, estará desidratando-se com mais frequência e, portanto, precisará tomar pelo menos aí 3 a 4 litros de água por dia. Mas vamos supor que nem mesmo a meta diária de litros de água bebidos você consegue bater. O problema está na academia ou está nos hábitos que vão te dar o resultado na academia, mas que são bem menores, como, por exemplo, beber a droga de 1 garrafa ou 2 de água por dia?
Se você não conseguiu estabelecer primeiro um hábito tão simples e até mesmo prático, corriqueiro, como beber a quantidade de água correta, como você vai conseguir quebrar a barreira de fazer 3 a 4 ou 5 vezes por semana a academia, que vai exigir um nível ainda mais de disciplina, levando em conta que você vai trabalhar e estudar na mesma rotina. Então, antes de começar pelo hábito grande, que é ser aquela pessoa que vai ter um hábito de treinar, ou ser aquela pessoa que tem um hábito regular de ler, por que você não começa com um bom sono e hidratando-se com qualidade? Porque você está mirando naquilo que entendemos como a recompensa final, e não os pequenos estímulos que vão construir o seu caminho rumo a essa recompensa. E é por esse motivo que, antes de começar pelas grandes coisas, comece pelas pequenas. Eu tenho a capacidade de acordar e dormir no mesmo horário durante 5, 6 dias ou um mês seguido. Eu tenho a capacidade de diariamente digerir 3 a 4 litros de água por dia. Ou eu já não tenho nem mesmo a capacidade de ir ao filtro, encher a minha garrafa de água e colocar no pé da minha cabeceira ou no pé da minha escrivaninha no trabalho e ir tomando ao longo do dia. Se nem isso você consegue fazer, você irá falhar. Por isso que é importante saber destruir a procrastinação aos poucos, com pé no chão e realismo, tentando quebrar primeiro nos estímulos pequenos para você mirar na construção das coisas grandes. Um último exemplo que podemos dar é a ideia de você fechar as redes sociais e abrir um livro. Se você tem o reflexo de sempre que está entediado, sacar as redes sociais, ao invés de pegar uma fonte de informação profunda ou que vai te gerar algum valor, como você vai conseguir, no momento em que você vai estar extremamente entediado, que é o momento de estudo, conseguir se aprofundar várias horas no mesmo conteúdo, sem pensar em se distrair no momento em que você ficar cansado e com os olhos pescando de sono por não conseguir focar naquele seu aprendizado? Já conseguiu afastar-se das redes sociais, pelo menos ao longo do seu tempo vago entre um trabalho e outro, ou no transporte público do seu trabalho para casa? Já conseguiu substituir aquela pequena hora que você tem no transporte público ou voltando do seu expediente por uma leitura ou pelo menos um audiobook? Ou não, você já quer pular daquela pessoa que tapa os buracos do dia com redes sociais para aquela que lê e estuda profundamente sobre um assunto? Quem falha nas pequenas coisas, falhará nas grandes. Então, se você começou a gradualmente conseguir mudar os seus hábitos, comprando menos bobagem no mercado, por exemplo, é um pequeno hábito, certo? Você escolhe conscientemente pegar algo de baixa qualidade do mercado, colocar na sacola, passar pela esteira do mercado e trazer para casa. Já exercitou na hora de fazer a sua compra, ao invés de ir no produto mais calórico, com mais açúcares e gorduras, enfim, voltar e pensar, não, eu vou de chá gelado hoje, ao invés daquele refrigerante extremamente açucarado e danoso à sua saúde. É um pequeno hábito, você só mudou a bebida, mas é um pequeno passo rumo a uma disciplina gradual em pequenos hábitos. Agora você está trocando um refrigerante por uma bebida mais light, mais saudável. Logo, você vai estar desligando essas redes sociais e ouvindo de repente um podcast informativo. Logo, você vai estar começando a tomar a recomendação diária de água estabelecida. E logo também irá estar conseguindo desligar-se às 10 e pouca e dormindo por volta das 11, acordando no horário mais saudável e, portanto, mais disposto. Percebe que eu não falei aqui de passar em concursos, ganhar promoções no trabalho, tornar-se um bodybuilder na academia ou partir do 0 para 5 vezes na semana ou algo assim? Não, são hábitos que você, no seu dia a dia, como agora me acompanhando, poderia já estar fazendo. Não mirando na recompensa, mas no micro hábito que você está construindo para atingir essa recompensa. E aí, esse insight talvez te ajudou a refletir sobre suas pequenas escolhas no dia a dia e como as pequenas escolhas refletem-se nas grandes? Acompanhe nosso trabalho aqui de construção de hábitos saudáveis e uma vida mais inteligente emocionalmente. Sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais. Sejamos homens melhores.